Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos proteção, livramento e direção de Deus. Também oramos para que Deus abra grandes portas na tua vida, na tua família, nos teus negócios, que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda opressão espiritual seja removida no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda perturbação dentro de casa, tudo aquilo que está tirando sono, tudo aquilo que está gerando brigas, tudo aquilo que está trazendo conflitos, que está trazendo atrasos, que está trazendo perdas para a vida dessa pessoa, eu me levanto contra isso e dou uma ordem no nome de Jesus. Mal, pega tudo que tu tem enviado contra a vida dessa pessoa e saia no nome poderoso de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que amarras espirituais sejam cortadas, que toda obra de encantamento, tudo que mantém essa pessoa cativa ao passado, a relacionamentos do passado, a situações do passado e até mesmo a coisas que ela não conseguiu superar. Eu oro em nome de Jesus para que todo encantamento seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o poder do Espírito Santo te envolva agora. Que o poder do Espírito Santo lhe fortaleça. Que a mão do Senhor seja sobre ti. E que todo tipo de resistência espiritual, tudo aquilo que é opressão dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, seja removida agora no nome de Jesus. Que a luz de Jesus, que a presença de Deus toque você. Que a presença de Deus toque tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua família, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também para que todo desânimo, toda tristeza, todo abatimento de alma, tudo aquilo que quer prender essa pessoa, que quer impedi-la de viver o plano de Deus, o extraordinário de Deus, que tudo isso seja removido em nome de Jesus. Eu digo ao medo, saia. Eu digo à insegurança, saia. Eu digo à ansiedade, saia. Eu digo às preocupações, saiam no nome de Jesus Cristo. Eu apresento diante de Deus todos os teus pedidos de oração. Apresento tua vida, apresento teu trabalho, apresento teus filhos e eu peço a bênção de Deus. Eu peço a intervenção do Senhor sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. E se você recebe, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus te abençoe e profetize. Vamos lançar uma palavra para o nosso futuro. Diga assim comigo: Deus me abra uma grande porta. E escreve aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Ele tem as chaves em sua mão. Ele tem o poder de abrir portas na sua vida. Ele tem o poder também de fechar portas. E nós cremos no poder do Senhor. Eu quero dar um testemunho aqui hoje para vocês. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. A Liliane, ela escreveu assim: eu quero dar o meu testemunho porque me sinto muito feliz e agradecido ao Senhor, meu Deus. Víamos passando por grandes dificuldades com a saúde psicológica do meu marido. Ele não dormia mais, estava muito perturbado, tirava apenas cochilos e tinha grandes pesadelos com cobras, entre outras coisas. Olha só, pesadelos com cobras. Eram noites terríveis. Fiz o jejum e orei muito pelo propósito. Graças ao Senhor, meu Deus, e às suas orações, é incrível. Ele está dormindo tranquilo, caminhando e não tem mais pesadelos. Toda honra e glória ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado. Deus é fiel. Que benção, Liliane. E se você está passando por um problema parecido com o da Liliane, busque a Deus. Busque a Deus. Deus pode. Ele tem o poder de operar. Amém? Quando os recursos humanos, eles chegam ao fim, quando não há mais saída, entenda, sempre há uma solução. E a solução se chama Jesus. E quando você usa armas espirituais como a Liliane usou, quais as armas espirituais que ela usou? Oração e jejum. As coisas acontecem.
Estamos hoje no 6º dia do nosso propósito, orando e jejuando. E cremos que Deus está operando aqui. Deus está fazendo uma grande obra. Há alguns anos atrás, uma família trouxe um homem para que eu orasse. Esse homem não falava mais. Esse homem estava há dias sem comer e não estava mais dando respostas a estímulo nenhum. Não dormia, ficava acordado, como se fosse uma pessoa que parecia que estava morta. Estava com os olhos abertos, mas parecia que estava num outro mundo. Era um homem trabalhador, era um bom pai, um bom marido, mas o inimigo, de alguma forma, prendeu a vida desse homem. A família já tinha procurado de tudo. Viajou, o estado em busca de ajuda, foi a muitos lugares e quando não havia mais saída, quando não havia mais, como resolver a situação, alguém falou para ela que existia um Deus que podia intervir nessa situação. E então ela trouxe o marido dela a nós e colocaram ele assim numa cadeira, porque ele chegou de cadeira de roda e tiraram ele da cadeira de roda e colocaram ele numa cadeira. E eu comecei a conversar com ele, ele não me respondia, Ele me olhava e me olhava assim como se estivesse muito vago, muito longe o pensamento dele. E naquele momento eu comecei a orar por ele, e quando eu comecei a orar por ele, aquele homem veio para cima de mim, ele se levantou com uma fúria, e um detalhe, ele estava já há dias sem comer. E então as pessoas que estavam comigo ali me ajudaram, eu continuei orando por ele, repreendendo, aquele homem saiu caminhando, saiu com vontade de comer, saiu falando. Existem coisas que são espirituais. Eu creio, o homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, não existe impossível para Deus. Ele pode todas as coisas. Amém? Nunca perca a sua esperança. Se você está vivendo uma situação assim, acredite. Deus pode intervir, Deus pode mudar essa história em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar 4 poderosas verdades com você. Está preparado? A primeira verdade é que o resultado da vontade de Deus é sempre uma bênção. Aprenda a discernir, não apenas a desejar. Em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor enriquece. Entenda, sempre que você aceitar a vontade de Deus na sua vida, sempre vai virar em algo bom, sempre vai virar em algo maravilhoso, em algo lindo. A vontade de Deus é perfeita. Talvez você diga assim: não, mas eu queria outra coisa. Mas o que você queria não é bom, mesmo que você deseje, você é livre. Mas se você decidir a vontade de Deus, você vai ver, Ele tem sempre razão. Tem coisas que a gente não entende o porquê que acontece, o porquê que Deus tira do nosso caminho, o porquê que Ele permite certas situações, mas quando você está procurando ouvir a Deus e caminhar na direção da vontade de Deus, depois você vem a entender todas as coisas. O porquê que algumas coisas aconteceram, o porquê que algumas coisas foram tiradas do seu caminho e o porquê que outras foram colocadas. Ou seja, a perfeita vontade de Deus é um lugar bom. Diga assim comigo: a vontade de Deus é boa. É sempre algo bom. E nós temos que separar. Muitas vezes o nosso desejo humano é enganoso. A Bíblia diz: o teu coração e o meu, ele nos engana, ele nos prega peças. Somos muitas vezes emocionais e não espirituais. Mas se eu começar a crer que a vontade de Deus para a minha vida ela é perfeita, que a vontade de Deus para a minha vida é a melhor que eu poderia viver aqui nessa terra, então eu, vou me alegrar naquele lugar que Deus me levou, vou me alegrar com aquela oportunidade que Deus me deu, porque eu sei, a vontade de Deus é boa.
cada vez mais eu amo mais a direção de Deus. Cada vez mais. Porque quando Deus me direciona a algo, até algo que eu não quero fazer, porque às vezes as pessoas pensam, sabe, que obedecer a Deus ou seguir a direção de Deus é uma coisa sempre agradável. Não é uma coisa sempre agradável. Às vezes vai ser desafiador, às vezes você vai chorar, porque vai ser duro a direção que Deus te deu. Mas aquela direção, ela contém, sabe, a felicidade para você, ela contém a paz de espírito, ela contém tantas coisas dentro dela que você, sabe, você talvez não tenha nem explicação depois. Por isso que nós temos que aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é uma coisa muito boa. Amém? A segunda coisa, não permita que seus fracassos passados mudem o que Deus disse sobre seu futuro. Ou seja, o que passou, passou. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que nasceram de novo agora são uma nova criação. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que Deus diz isso? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso passado, ele é perdoado e nascemos de novo, é algo espiritual. Então, não deixe o passado ele ter uma sentença perpétua na sua vida. Porque há pessoas assim, elas fracassaram ou tiveram algum tipo de perda, ou acabaram falindo, ou até mesmo cometeram um erro muito grave, e eles ficam se condenando a vida inteira. Eles ficam carregando aquele sentimento, eles ficam carregando, sabe, aquele erro nas costas. Você tem alguém que morreu na cruz por você. Alguém que morreu e que substituiu você lá naquela cruz. E se chama Jesus Cristo. Por isso você tem que clamar a Ele. Ele tem o poder, sabe, de fazer coisas novas na nossa vida. Ele tem o poder de nos dar novas oportunidades, nos abrir novos lugares e fazer coisas novas na nossa vida. Daí você diz, não, mas eu já fracassei lá atrás e isso me atormenta, isso me perturba. Mas se você chegar a Deus com um coração arrependido, Ele pode abrir um caminho novo para você. Amém? Ele pode abrir um caminho totalmente novo, Ele pode lhe dar uma nova oportunidade. Não trate o passado como uma sentença perpétua. Não é uma sentença perpétua. Quando há arrependimento, Ele perdoa e Ele dá novas oportunidades, sim. Com Deus sempre existe um lugar e uma oportunidade de recomeço. Glória a Deus! Olha que palavra Deus está falando com alguém aqui. Com Deus existe uma oportunidade de recomeço. A gente pensa que todo mundo que trai nunca se arrepende por aquilo que fez. Eu já conversei com dezenas de pessoas que depois de uma traição, sabe, eles se arrependeram amargamente, só que não foram compreendidos e às vezes não foram perdoados pelas pessoas que acabaram traindo. Mas eu venho dizendo uma coisa para você, você não precisa mais levar esse peso de condenação e de culpa o resto da vida. Você pode se arrepender de coração e Deus vai te perdoar e vai lhe dar uma nova oportunidade e isso não precisa mais assombrar. A Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, zerou. Ou seja, se eu me arrepender verdadeiramente, eu vou alcançar o perdão e vou poder viver algo novo da parte de Deus, porque a gente pensa assim, que Deus ele é um carrasco. Então errou uma vez, está perdido para sempre. Morreu, acabou. E não é assim. Existe um Deus misericordioso. Deus é misericordioso. Jesus Cristo é compassivo. E o Espírito Santo é gentil. E Ele está falando ao teu coração hoje. E Ele está dizendo para você, se você se arrepender, eu posso abrir um caminho novo para você. Aí você diz, não, mas eu já tive minha oportunidade. Várias vezes eu quebrei, eu recomecei, mas não deu certo. E eu acho que eu vim para cá para realmente, sabe, viver uma vida difícil, viver uma vida desgraçada. Não diga mais isso. Pare de dizer isso. Com Deus há um novo caminho. Com Deus sempre há um recomeço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Haverá recomeço na tua vida. Haverá recomeço no nome poderoso de Jesus Cristo. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você,
A dúvida não é inofensiva. Não questione a autoridade daquele que lhe chamou. A dúvida é como um insulto para Deus. E nós temos que parar de ter planos B. Como assim planos B? Muitas vezes a gente pensa assim, Deus me deu a direção, mas se não der certo, se tudo der errado, então eu vou fazer tal coisa. Ei, isso é uma dúvida. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. A dúvida é um insulto. Aquele que te chamou, a Bíblia diz, ele é poderoso. Ele é poderoso para cumprir, ele é poderoso para te conduzir, ele é poderoso para abrir as portas. É por isso que se eu tenho uma direção de Deus, eu tenho tudo. Eu não tenho que ficar pensando, se não der certo, o que eu tenho que fazer? Essa dúvida, ela é um insulto para Deus. Aquele que te chamou é íntegro. Aquele que te chamou vai cuidar de você. E se ele, escute bem isso, e se ele ver algo no seu futuro que pode lhe prejudicar, ele vai lhe avisar. Aí você diz assim, Deus vai me avisar? Sim. Quando nós confiamos totalmente na direção de Deus e confiamos que Deus é nosso guia, Deus é o Senhor da nossa vida, então se lá na frente Ele ver que uma mudança de direção é necessária, você vai ser avisado. Porque o céu responde. O céu responde, se eu preciso dar resposta para as pessoas, quanto mais Deus. Deus, Ele nos dá respostas, Ele fala conosco, Ele sempre dirige nossos passos e Ele não vai deixar com que caminhemos para a morte e para a destruição. Jesus, Ele é vida e andando nele nós temos certeza que Ele nunca nos abandonará. E a última coisa que eu queria compartilhar com você é a obediência a Deus é onde a sua bênção começa. Que tremendo isso, hein? A obediência a Deus é aonde a sua bênção começa. Você não tem ideia, tudo que Deus quer é que você obedeça. Deus não quer que questionemos, sabe? Deus quer que venhamos obedecer. E a nossa bênção começa a partir da nossa obediência. Tem bênçãos que são liberadas pela nossa obediência, sem ficar reclamando com Deus, ou sem ficar dando contra. Se Deus deu a direção, então amém, Senhor. A obediência deve ser a minha mentalidade padrão. Eu preciso obedecer. É por isso que Samuel repreendeu tão duramente Saul. Você acha, Saul, que Deus tem tanto alegria em sacrifícios quanto que se obedeça a ele? Porque Saul tentou fazer isso. Ele tentou, dar presentes a Deus e passar por cima da desobediência, como se, eu vou acalmar o coração de Deus, eu vou dar isso para ele, então ele vai fazer vista grossa para mim aqui. Não, Deus só queria uma coisa simples de Saul, que ele obedecesse. E o que Deus quer de mim e de você é só isso, que a gente obedeça, que sejamos totalmente entregues ao propósito, entregues à direção de Deus. Aprenda a obedecer. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Eu vou repetir. Não podemos orar por aquilo que continuamos desobedecendo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E eu quero convidar você. Nós vamos ter hoje à noite eu estarei em Panambi. Teremos o tour profético. Ontem eu estive em Passo Fundo e hoje estarei em Panambi e amanhã estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Lembrando que eu vou transmitir o culto hoje, a partir das 19 horas, o culto será transmitido do meu canal. Eu vou falar sobre o Espírito Santo e a oração. Convido você a estar junto conosco ao vivo, vai ser uma grande bênção. Também teremos um evento chamado A Cura, segunda e terça-feira agora da semana que vem, vai estar comigo Thiago Brunet, pastor Mac Anderson, vai ser uma bênção, vai ser algo incrível. Se você quiser participar, o link está aqui, é exclusivo para quem é aluno da Academia aqui no Global. Todo mês praticamente nós temos um evento dentro da Academia aqui no Global. E esse mês o evento é A Cura, onde nós vamos falar sobre crenças limitantes, como medo, insegurança, ansiedade,
até mesmo identidade. Você que tem tido crises emocionais, eu convido você a participar desse evento dentro da academia aqui do Global. Também você pode ir no meu site www.vinicius17.com.br e lá no meu site também você pode adquirir esse livro aqui, ó, Café com Jesus, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui tem já abençoado a vida de pessoas, porque esse é o meu volume 2. O Café com Jesus 1 foi um sucesso. Esse aqui é o Café com Jesus 2. Com certeza vai trazer direções para a tua vida, vai te abençoar a ti, a tua casa, a tua família, e você vai ser muito abençoado. Comece seus dias na presença de Deus. Amém? Lembrando sempre que você tem que começar com a sua Bíblia e depois com o devocional. Primeiro a Bíblia, certo? A ordem importa para Deus. Salmos 91, quero declarar aqui o Salmo 91, quero pedir para você que está aqui, deixa a tua curtida nessa oração, compartilha com 8 pessoas, amém? Manda aí para 8 pessoas. Eu estava ontem em Passo Fundo e a quantidade de gente que disse para mim que estava ali fruto de um compartilhamento, que veio com o seu amigo, que veio com um parente, que compartilhou a oração. Então é muito importante vocês compartilharem a oração. Eu sou grato a Deus de Deus me oportunizar de compartilhar com você a palavra. Eu estou sendo abençoado enquanto estou compartilhando com você. Seja abençoado também compartilhando com alguém. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, eu quero só dar um recado aqui para vocês. Infelizmente, tem muitas pessoas que pegam meus vídeos e colocam nos canais deles e transmitem como se fosse eu ao vivo. Esse é o meu canal oficial. Sempre veja se o canal tem 11 milhões de inscritos. Essas pessoas estão prejudicando às vezes a gente, o trabalho da gente. Então tem muita gente que às vezes está assistindo as orações em outros canais, sabe? E que não é o nosso canal oficial. Esse é o meu canal oficial, ele tem um selo de verificação que é um Vzinho, tá? Então sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali. Eu peço essa sua gentileza, sabe? A gente tem se empenhado muito, mas essas pessoas, elas estão sempre, sabe, de alguma maneira, isso é uma injustiça contra nós, mas temos confiado no Senhor. Então, sempre quando você entrar num canal e que tiver ali um vídeo meu, você pode ter certeza, esse aqui que é o meu canal original, tá? Sempre veja se é 11 milhões de inscritos que está ali, ok? Muito bem. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que grandes portas sejam abertas, grandes oportunidades, que haja liberação de recursos,
que haja liberação, Senhor, até mesmo daquilo que está travado, processos sejam liberados, documentos sejam liberados. Oramos para que toda injustiça feita contra nós de forma direta ou indireta seja visitada pelo juiz de toda a terra. E oramos também, Senhor, por proteção, oramos por direcionamento, oramos para que o Senhor livre a nós e a toda a nossa casa do mal. Cancelamos toda difamação, mentira, invenção, crítica, inveja, maldade, obra contrária e pedimos a proteção do Senhor. Meu Deus, eu oro para que essa empresa, a vida desse empreendedor, cada vez mais cresça, cada vez mais prospere. Eu desejo o melhor aqui dessa terra para ele, para ela. Eu oro também por essa família, para que o Senhor abençoe a vida deles, todo aquele que estiver desempregado, que portas se abram para a vida dessa pessoa. Dá estratégia, Pai, para aquele que está desempregado. Dá estratégia para aquele, Senhor, que chegou num fim de algo e que não sabe como recomeçar, não sabe como sair de uma situação. Eu oro para que milagres de intervenção, de prosperidade, de provisão, agora sejam liberados sobre a vida de cada um daqueles que estão crendo. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado, que a cura toque agora no corpo físico dessa pessoa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo restaura, Jesus Cristo restabelece. Eu oro por uma maravilha do Senhor agora tocando no corpo físico dessa pessoa, restaurando, restabelecendo movimentos, levantando pessoas e situações no nome de Jesus Cristo. Eu oro por milagres na tua vida. Oro também para que tudo aquilo que está te pressionando no teu trabalho ou está te pressionando na vida, tudo aquilo que está de alguma maneira te desgastando, te oprimindo, que você seja livre agora desse jugo e que uma paz venha sobre a tua vida, um renovo, um ânimo novo venha sobre ti em nome de Jesus, que a fortaleza do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu declaro que a mão do Senhor está sobre ti e que em tudo você seja bem sucedido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo, que as perturbações e opressões saiam da tua casa, que as brigas saiam da tua casa, que esse vazio que você sente saia e que você seja cheio da presença de Jesus Cristo. Chame por Jesus agora, aonde você estiver, chame por Jesus, com toda a força do seu ser. Diga: Jesus, vem, toca-me. Seja tocado agora pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração se você recebe ela. E que Deus te guarde e te proteja. Amanhã, 6 da manhã, estou ao vivo aqui junto com você. E logo, às 19 horas, eu vou entrar ao vivo aqui no canal com a mensagem O Espírito Santo e a oração ao vivo de Panambi, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar o nosso coração. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e te pedimos nos conduza nessa vida com sabedoria, com graça e com favor. Afaste de nós a obra do caçador, a obra do invejoso, os planos do inimigo e venha nos guardar em santa paz. Também oramos para que dentro da nossa casa haja abundância de alegria, haja saúde, haja força. Dentro da nossa casa haja unidade e que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Oramos também, Senhor, pelo nosso caminho e pelo caminho dos nossos filhos. Que tenhamos a orientação do Senhor constantemente na nossa vida. Te pedimos, Pai, um refrigério sobre o dia de hoje. Todo aquele que está cansado, que teve um dia estressante, que teve um dia de desgaste, que teve um dia onde teve embates ou até mesmo teve que resolver muita coisa, que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida dele, venha sobre a vida dela agora. Toque-os com o teu poder, Jesus, e renove as suas forças. Como está escrito em Isaías capítulo 40, Senhor, que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Nós confiamos em Ti, Jesus.
Sim, confiamos em Jesus Cristo, confiamos na obra que foi feita e foi realizada na cruz, confiamos no poder da tua ressurreição e sabemos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida, em nós habita o Santo Espírito de Deus e nós cremos que tudo está diante de Ti. Oramos por livramento, oramos por direção e oramos para que o Senhor nos abra uma grande porta em nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare aqui nos comentários: Senhor, abra uma grande porta para mim. Amém? Declare aí nos comentários: Deus, eu te peço, abra uma grande porta em nome de Jesus. É o que nós estamos crendo, é o que nós estamos orando. Estamos no nosso 5º dia do propósito. Oração e jejum é um jejum profético, é uma oração profética e cremos na ação de Deus. Você crê? Escute essa palavra porque ela é vida para você. Você sabia que a oração pode te proteger de mais coisas do que você imagina? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 12, verso 43 em diante, escute isso, porque essa palavra é uma palavra de libertação também. Então é importante você dar ouvidos a ela. Olha o que está escrito: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava falando aqui sobre a realidade espiritual das coisas. Jesus estava dizendo que nós somos casa, eu e você somos casa. E essa casa, ela pode estar de 3 formas. Ela pode estar habitada por Deus, ela pode estar habitada por demônios e ela pode estar vazia. E se a casa estiver vazia, demônios vão vir e vão entrar nela. É o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, essa passagem está falando disso. E a Bíblia diz que se os demônios encontrarem aquela casa vazia, aquela casa varrida, eles irão entrar e irão vir com mais 7 para tomar conta daquele lugar. Eu quero que você entenda o que acontece quando o homem ele aceita Jesus, ele se entrega à palavra de Deus, ele se rende a Jesus Cristo. Quando isso acontece, a casa que somos nós, a casa é limpa totalmente de trevas, de toda essa nojeira de demônios, certo? Tudo sai, a casa fica limpa, varrida e ornamentada, a Bíblia diz. E então Deus vem habitar em nós, Deus vem habitar em mim, o Espírito Santo vem habitar em mim. Mas o que acontece? Com a trajetória, andando com Deus, eu acabo me desviando da fé, eu acabo parando de ir na igreja, interrompo minha comunhão com Deus, começo a me envolver de novo com amigos, com festas e com outras coisas, e a minha casa, ela fica vazia, vazia de Deus, ela fica vazia da presença, ela fica vazia da palavra. Então a Bíblia diz que aqueles demônios que um dia saíram, eles de tempos em tempos, eles voltam para conferir se a casa está vazia ou se a casa está cheia. Porque se a casa estiver cheia, se a casa estiver com a presença de Jesus dentro dela, os demônios não podem entrar? Os demônios não podem entrar numa casa que está cheia de Deus? Se a minha vida estiver cheia de Deus, os demônios não podem voltar? Eles não podem entrar novamente? Então o medo não tem mais poder sobre a minha vida. O mal que antes habitava não habita mais, agora só habita a luz, habita a presença de Jesus, habita a palavra, a riqueza da palavra de Deus dentro de mim. É por isso que nós precisamos estar sempre nos enchendo de Deus, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de vantagem sobre a nossa vida. Eu quero que você entenda que
Não é que Deus queira, sabe, que você seja como é que eu posso dizer, o tipo de pessoa que precise a todo momento, sabe, estar se enchendo de Deus para que o mal não entre em você e de alguma forma Deus jogando com o seu emocional e colocando medo em você. Você tem que estar comigo para que não esteja com os demônios. Não é esse jogo que Deus quer, certo? Essa não é a intenção de Deus. O Senhor só está mostrando para você através dessa palavra que a realidade espiritual é essa, é assim que funciona. Então, se eu ando com Deus, o mal não vai ter vantagem sobre a minha vida. Se eu ando com Deus, então a minha casa será cheia de Deus e o inimigo não vai ter poder sobre a minha vida. Aí você diz assim, puxa, mas é pegadinha, se eu me afastar de Deus, então o mal já vai me pegar ali na esquina? Bem, é uma decisão. Não é um jogo que Deus está jogando com você, é uma decisão. É nós que decidimos nos afastar de Deus, é nós que decidimos, sabe, virar as costas para Deus. Ele nunca desejou isso. Ao contrário, Deus sempre desejou estar conosco, ter comunhão conosco. A vontade de Deus é ter uma parceria com você. A vontade de Deus é ter uma parceria, tanto que possivelmente hoje à noite, depois da oração aqui, diretamente do sul do Brasil, eu vou transmitir ao vivo a mensagem que eu vou ministrar. Eu vou falar muito sobre parceria com o Espírito Santo, a importância da parceria que você vai ter que ter com Deus. Agora, preste atenção. Se não enchermos a nossa casa com a palavra de Deus, com a oração, com a vida com Deus, o mal vai voltar. Porque ele é atraído a casas vazias. Ele é atraído por casas vazias. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. Então ele foi expulso daí. Jesus expulsou ele quando você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. O mal, ele foi removido. Ele foi removido. Agora, você ele não tem ingerência mais a entrar em você. Mas isso não significa que ele não está ao derredor, buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz. Ou seja, ele está esperando uma brecha. Ele está esperando que você seja um retardatário na fé. Ele está esperando que você se esvazie de Deus, para que ele possa entrar novamente e oprimir a sua vida. Você tem que entender que a sua vida é espiritual. Você tem camadas aí. Você diz assim, como assim eu tenho camadas? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E se a sua vida não estiver cheia de Deus, ela então será uma casa vazia. É por isso que eu acredito que a nossa comunhão com Deus não pode, sabe, se restringir a um culto de domingo ou a oração aqui que você frequenta. Não, a nossa comunhão com Deus deve ser diária. Diariamente eu preciso estar com Deus, diariamente eu preciso estar me alimentando de Deus. Por que você acha que a Bíblia fala que a palavra de Deus é como o pão do céu? Por que você acha que a Bíblia diz que Jesus é a fonte de água da vida? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior? Então, essas coisas precisam ser entendidas por nós. Quando estamos vazios, estamos vulneráveis às tentações do diabo. Você não tem ideia. Se a sua carne lidera e não o seu espírito, você fica vulnerável a qualquer coisa que passa no seu caminho e lhe chama para o pecado. O pecado, ele não é apenas cometer um erro. O pecado é uma condição espiritual. E quando você aceita viver na prática do pecado, você está aceitando uma condição. Não é apenas um erro, como as pessoas pensam, eu cometi um erro, eu falei o que não devia. Sabe, existe uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é como se abrisse um buraco em você e tudo aquilo que é de Deus na sua vida, tudo aquilo que é bom que Deus colocou na sua vida, tirando os dons que são irrevogáveis, tudo escorre por ali. É por isso que nós precisamos estar nos enchendo de Deus.
Por isso que a Bíblia fala tanto, sabe, sobre comunhão com Deus, sobre comunhão com o Espírito Santo, sobre comunhão com a palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus vai trazer luz ao meu caminho. Luz ao meu caminho. Então, quando eu estou meditando na palavra, eu estou andando numa palavra de Deus, eu sei por onde andar. E eu sei também, e aí vem as revelações de Deus, mostrando para você muitas vezes cobras no caminho, mostrando para você muitas vezes ciladas de Satanás. Por quê? Porque é Deus jogando luz no teu caminho. Quando Deus joga luz no nosso caminho, Ele nos revela as tentativas do inimigo contra a nossa vida. É por isso que você tem que ser cheio de Deus. Você tem que ser cheio de Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa fazer com que a sua casa espiritual ela seja habitada por Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus, cheia do favor de Deus. Você precisa se encher do que vem do céu. E um detalhe importantíssimo que nós não podemos esquecer. Estar cheio de Deus não vai apenas frustrar os planos do inimigo, mas vai trazer bênção para a nossa vida. Quando você está cheio de Deus, a Bíblia diz que existe uma ordem do céu, que as bênçãos de Deus correrão atrás de você e te alcançarão. Meu Deus! Então eu estando cheio de Deus, só tem benefício. Ainda que eu tenha desafios, ainda que o inimigo tente contra mim, sabe, eu terei benefícios. Estar cheio de Deus vai impedir o inimigo de entrar na minha casa, de bagunçar as coisas aqui dentro de mim, e vai atrair bênçãos de Deus. As bênçãos, elas estão autorizadas a correr atrás de mim. Glória a Deus. Levante a sua mão agora porque eu quero profetizar. Se você está buscando ser cheio de Deus, as bênçãos de Deus vão correr no seu trabalho, os recursos vão correr até você, as promessas de Deus correrão até você, a força sobrenatural correrá atrás de você, as habilidades divinas correrão atrás de você, a ajuda do céu virá até você. Glória a Jesus por essa palavra. Glória a Jesus. Essa é a instrução de Deus para a tua vida. É o que o Espírito Santo está falando com você agora. Aleluia! Glória a Deus! Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Então escreve aqui nos comentários. Deus, abra a porta para mim. Escreve aí. Deus, abra a grande porta para mim. Amém? Glória a Deus. Seja profético, libere essa palavra no nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos declarar o Salmo 91. Quero lhe convidar a participar da conferência A Cura. Estará comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e também outros preletores. Vai ser uma grande bênção e você é nosso convidado. E nós vamos falar sobre crenças limitantes, o que está impedindo você de voar, o que está impedindo você de romper. E é exclusivo para quem é aluno da Academia Quinto Global. E se você não é nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia e participar dessa conferência. Todo mês, quem é aluno da academia geralmente tem algum tipo de evento ali dentro, fora as instruções que são dadas semanais. Então, eu gostaria muito que você fosse nosso aluno e caminhasse no profético conosco. Então, vá hoje mesmo, www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus. É o meu último livro escrito, 19º, né? E já estamos indo logo aí para o 20º. Ele é o volume 2, Café com Jesus. É um livro extraordinário. Esse livro aqui vai te abençoar, vai abençoar a tua vida, a tua casa. Olha só, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Adquira para você, compre algum mais para dar de presente para outras pessoas. Espero que esse livro seja um presente de Deus para a tua vida, tá bom? Lá no meu site você pode... Quero pedir que você também esteja atento, porque hoje às 19h30 eu vou transmitir ao vivo a minha ministração que eu estarei fazendo em Passo Fundo. Hoje estarei em Passo Fundo,
Amanhã, se Deus me permitir, estarei em Panambi. E domingo, se Deus me permitir, estarei em Santa Maria. Termino o culto de Santa Maria, volto para Porto Alegre, de Porto Alegre volto para São Paulo. Tá bem? É um tour aí, Tour Profético Sul. Estamos auxiliando algumas igrejas, estamos ajudando e ao mesmo tempo cumprindo uma palavra que o Senhor nos deu. Amém? E eu gostaria também que você não perdesse essa palavra e também conhecesse. Você vai estar em contato, certo? Com uma palavra profética sobre o Espírito Santo. Hoje, às 19h30, ok? Aqui, vai ser aqui, vou transmitir aqui direto do canal, tá bem? Muito bem, Salmos 91, compartilha aí com 8 pessoas, se não nos segue, começa a nos seguir agora, inscreva-se aqui no canal, se não ativou ainda o sininho, ativa o sininho para ser avisado de todas as nossas lives, que com certeza vai ser bênção na sua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Nós vamos agora, nesse momento, nós vamos orar e eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Amém? Crendo que o nosso Deus quer encher a tua vida da presença dEle. Quantos de vocês estão prontos para serem cheios da presença de Deus? Diga assim comigo. Vamos fazer uma oração juntos e depois eu oro por você, ok? Diga assim comigo. Doce Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Vem sobre mim, me enche demais de Deus, que cada pedacinho do meu ser, da minha vida, tenha a tua presença. Eu chamo pela presença de Jesus Cristo agora. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me enche da tua presença, me enche da tua glória. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu desejo a tua presença na minha vida, Jesus. Amém e amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai, toque com o teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Encha da tua presença, doce Espírito Santo. Encha-nos da tua presença, queremos ser cheios da tua presença, queremos estar totalmente imersos na glória de Deus, imersos no poder do Espírito Santo. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, afaste agora a maldade do caminho dela, a inveja, aquele espírito perseguidor, de crítica, de maldade contra a vida dessa pessoa, tira do caminho dela agora e dá vitória. Senhor, dá vitória a ele, dá vitória a ela. Quebra agora as correntes do pecado, do vício, daquilo, Senhor, que prende essa pessoa em um lugar errado, com pessoas erradas. Que ela seja livre agora, que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, que desfaz as trevas, entre nessa casa agora. E aonde houver uma ação maligna, nós damos ordem agora. Sai daí em nome de Jesus. Que a presença de Deus enche esse lugar, que a presença de Deus enche essa vida. Toque com o teu poder, Jesus. Toque com a tua graça agora. No nome de Jesus Cristo, visita com o teu poder, Espírito Santo. Visita com o teu poder, enche essa casa. E oramos agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E oramos também para que as grandes portas, o livramento, a direção, a proteção do Senhor venha sobre nós e a nossa casa. No nome de Jesus, eu te abençoo.
Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebe essa presença, recebe essas palavras, essa oração, compartilhe agora com 8 pessoas. Semeie na vida de pessoas essa oração. Amém? Semeie na vida de pessoas. E amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. E lembrando a todos, vou transmitir ao vivo o meu tour. Não perca, tá? Vou transmitir por aqui. Te aguardo. Deus te abençoe e até mais.